Hello, guys! How are you doing? Todo mundo preparado para acabar este ano de 2020? Vamos com tudo para a nossa última aula, beleza? Então preparem o caderno para fazer anotações, já podem pegar a apostila de vocês e vamos dar início à nossa aula de número 14, galerinha! Essa aula, né, ela tem basicamente dois tópicos bem importantes. A questão de comparative e de superlative. Vamos dar uma olhadinha no que é cada uma delas, galera. Então, olha só. Frase do dia. Everything that has a beginning has an end. Tudo que tem um início tem um fim, pessoal. E nós estamos chegando, né, ao final das aulas teóricas. E ao final do ano também, né, galerinha? Então, aula 14, né? Vamos iniciar com comparative. Então, a gente vai fazer o quê? Então, a ideia é pegar adjetivos, né? Adjectives, e vamos comparar dois indivíduos, duas coisas. Vamos comparar dois, ok? Pode ser duas questões, dois singulares ou plural, enfim. Vamos dar uma olhadinha. Então, por exemplo, vamos pegar o primeiro tipo. O primeiro tipo de adjetivo vamos considerar adjetivos longos. O que é um adjetivo longo, professor? É um adjetivo com duas ou mais sílabas, tá? Então, olha só. Expensive. Então, expensive é caro. Então, vamos comparar gold e silver, né? Ouro e prata. Gold is more expensive than silver. Então, quer fazer. Essa frase está dizendo que o ouro é mais caro. Então, não tem segredo. More é mais, né? Geral sabe disso. Então, more expensive, mais caro, beleza? E o than ali, que é o comparativo, né? Então, quando a gente está comparando duas coisas, essa é a estrutura da frase, certo? Vem a primeira coisa, o verbo, o adjetivo na forma comparativa, né? Quando é longo, basta adicionar o more na frente. Então, gold is more expensive than silver. Olha o próximo exemplo. Vitão is more handsome. O que é handsome? Handsome é bonito, geralmente utilizado para homens muito machos como o Vitão e o Matheus aí, dá uma olhada. Então, comparando, né, por a opinião da Bruna, por exemplo. Olha só, Vitão is more handsome than Matthew. Então, o Vitão é mais bonito que o Matheus. Beleza? Handsome, adjetivo longo. Outro adjetivo longo que também pode ser usado como exemplo é intelligent. Intelligent, né? Inteligente, não tem segredo nenhum. E agora vamos puxar a sardinha para o nosso lado. Our students, os nossos alunos, are more intelligent than theirs. Os nossos alunos são mais inteligentes que os deles, ok? Então, sem segredo nenhum, acho que bem tranquilo essa estrutura inicial. O desafio, a peculiaridade é quando o adjetivo é menor. Quando o adjetivo é pequeno, galera. Quando a gente está ali, trocou a ordem, devia ter aparecido assim o primeiro, mas segue o baile. Short adjectives. Então, quando o adjetivo é curto, não é pequeno, é curto, a gente vai colocar er. Imagine se fosse na língua portuguesa. Vamos pegar o adjetivo grande. Então, quando você compara, sei lá, Brasil e Argentina, forma incorreta, atenção, não repita isso. Você não pode falar, o Brasil é mais grande que a Argentina. Isso você pode falar qualquer coisa, mas assim, está incorreto. Então, a gente não fala mais grande, não usa o more antes do adjetivo. Em língua portuguesa, a gente vai falar o quê? Maior. Essa é a forma correta. Maior. Então, em inglês, por que eu usei esse exemplo? Para você memorizar. Em inglês, essa regra é aplicada em todos os adjetivos com uma ou até duas sílabas. Depende aí do adjetivo. Então, é como se fosse o nosso maior, o or. Em inglês é Por exemplo, o adjetivo é fast, que é rápido. Então, a gente vai falar que a car is faster than a bus, que um carro é mais rápido que um ônibus, se for comparar em português. Em inglês, o adjetivo rápido, que seria fast, ele é curto, ele tem uma sílaba só, fast. Então, a gente vai usar a mesma regra como se fosse o maior aqui da língua portuguesa, o er. Então, sem segredo, se é short adjectives, a gente coloca o er ali no final. Então, a car is faster than a bus. Então, quando aparecer o er,
em um adjetivo, ok? Tá comparando, beleza? A bike is cheaper. Então, cheap é barato, né? Então, a bike is cheaper than a motorbike. Ele está dizendo o quê? Que uma bicicleta é mais barata que uma motocicleta, né? Que uma moto. Beleza, galerinha? And Brazil is bigger than Argentina. Então, o Brasil é maior que a Argentina. Repare que todos eles são adjetivos curtos, uma sílaba só. Nós colocamos o ER ao final quando estamos comparando. E, de novo, comparando duas coisas. Beleza? E agora tem os irregulares. Ainda continua essa ideia de short adjectives. Só que irregulares, galera, na verdade nem precisa ter aquele short ali em cima, tá? É irregular. Adjetivo good. Good é bom. Se a gente compara Atlético e Coxa, Atlético is better than Coxa. Quer dizer que o Atlético é melhor que o Coxa. E o Paraná? O Paraná é o piorzinho, professor. O Paraná is worse than Coxa. Então, o que eu estou dizendo para vocês? Alguns adjetivos, como good, bad e far, far de distante, good, bom, bad, mal, esses adjetivos são irregulares, isso mesmo. Dá uma pausa no vídeo para você copiar certinho. O comparativo de good é better, né? No sentido de ser melhor. Então, Atlético is better than Coxa. Paraná is worse than Coxa, olha só. Então, o Paraná é pior. Então, pior é o comparativo de bad, ok? E far, o comparativo é further. Beleza, galerinha? Então, short adjectives, BR no final. Atenção para os irregulares. Esses são irregulares, ok, galerinha? Na verdade, esses aqui a gente tem que colocar e vamos até arrumar aqui. Irregular. Ok, a gente corrige ao vivo. Irregular adjectives. Faltou adjectives ali, mas já dá para entender, né? Irregular, são irregulares. Beleza? E aí vem a questão do contrário, né? Geralmente não é utilizada essa estrutura, mas ela existe para vocês saberem. Quando a gente vai falar que uma coisa é menos do que a outra coisa, né? Tanto faz se é long ou se é short adjectives, beleza? Vamos comparar philosophy e sociology, né? Também trabalho com essas disciplinas aí, só para atiçar o nosso querido Augusto aí. Augusto, olé! O nosso querido Ângelo, tá difícil hoje, hein? Philosophy is less interesting than sociology. Está dizendo ali, segunda frase, que filosofia é menos interessante que sociologia, porque a sociologia é topzera, né, galera? Assim como a língua inglesa. Vitão is less serious than Augustus, né? Tá dizendo que o Vitão é menos sério que o Augusto. Beleza, galera? Então, o less, comparando ali, né? Questão de você falar que um é menos que o outro. Então, tanto faz se é long ou se é short adjectives, a gente vai usar less ali na frente e coloca, ok? Less fast, less interesting, less friendly, e por aí vai. Ok, galerinha? E aí tem a questão de comparar e dizer que as duas coisas são têm a mesma intensidade. Ambas são legais, são grandes, enfim, são boas, né? Na verdade, tanto philosophy quanto sociology são interessantes, né, galera? Então, philosophy is as interesting as sociology. Tá dizendo o quê? Que a filosofia é tão interessante quanto a sociologia. Sem provocações agora. Tanto uma quanto a outra são, sim, muito interessantes, porque nos fazem refletir sobre quem nós somos e a nossa vida em sociedade. Então, philosophy is as interesting as sociology. Né? Então, uma é tão interessante quanto a outra. Carol is as cool as Maíra. Então, tanto faz se o adjetivo é longo como interesting, ou se ele é curto, short, como cool. Né? A segunda frase ali. Tanto a Carol é legal, a Maíra é legal. Então, a Carol é tão legal quanto a Maíra. Então, quando a gente tem o as, adjetivo as, seria como se fosse algo é tão bom quanto a outra coisa, né? Algo é tão interessante quanto, é tão legal quanto, é tão grandioso quanto. E aí, por aí vai. Então, dê um pause nesse momento no vídeo para você copiar e tal, e fazer a relação, né? Nesse momento é quando ambas as coisas que estamos comparando
elas têm o mesmo grau de intensidade, né? É claro que se você colocar o verbo to be na forma negativa, né? Philosophy isn't as interesting, então não é tão interessante quanto. Você pode, isso também existe na língua inglesa, tá, galera? Então tá aí para vocês, essa questão de comparar duas coisas, beleza? E agora vem a parte que a gente fala de superlative. Então, o que é super? Super é quando é o top da balada, né? Como assim o top, professor? Olha só. iPhone is the most expensive mobile phone. Veja só, nesse momento agora, a gente não está comparando duas coisas. A gente está falando que o iPhone é o celular, né, o mobile phone mais caro. Então, is the most expensive. Né? Se bem que o mobile, né, galerinha, aqui tinha que estar em preto, não em vermelho, mas que a gente corrige ao vivo. Então, olha só. iPhone is the most expensive mobile phone. Então, agora, o adjetivo é longo, como a gente usou nos primeiros exemplos, né? Expensive, intelligent. Só que agora, the most. The most é o top da balada, é o top do top. É o que está né, no topo da pirâmide aí. iPhone is the most expensive mobile phone. Our students are the most intelligent ones. Né? Que os nossos alunos são, sim, os mais inteligentes, os mais dedicados aí. Com certeza a gente vai aprovar e vencer esse ano tão difícil, galera. E aí, quando for curto, tá? A gente tem aí o este no final. Lembrando que tem o artigo de, que está especificando, né? O melhor, o tal coisa. Né? Atlético is the best. Então, sem sombra de dúvidas, né? Atlético is the best, ok? É o melhor. Paraná is the worst, né? O Paraná é o pior. Talvez a gente falar aqui do estado do Paraná ou da cidade de Curitiba, nós só vamos provocar o nosso querido Augusto aí. Paraná está roxo, galera. Então a gente tem o quê? Esses adjetivos irregulares. Então, best, worst, ok? Farthest. Então, a gente tem essa situação aí, beleza? E agora, indo para os normais, né? Se agora a gente fez o contrário, mas a lógica é a mesma. É o the, short adjectives, e aí o este no final. Russia is the biggest country. Mais uma vez, a gente não está comparando dois países. A gente está falando que a Rússia é o maior, maior dos maiores, ok? É o maior de todos. English is the nicest subject. Que inglês é a matéria mais legal. Então, English is the nicest subject. Então, a gente não está comparando, tá falando que é a melhor de todas, né? Opa! Beleza? Então, né, tá aí, você pode dar mais um pause para você destacar o they. Não esqueça do artigo, que a gente está falando de superlativo, né? Então, o superlativo tá lá, né? Não está comparando duas coisas. Ah, professor, se comparar 3, 4, 10 coisas, opa, daí a gente vai colocar todas no pacote e vai falar, né? Brazil, por exemplo, is the biggest country in South America. Brazil is the biggest country. Ou você ainda pode comparar, né? Which one is the biggest? Brazil, Argentina or Peru? Então, você tem 3 ou mais, aí você usa o superlativo também, isso que eu quis dizer, galerinha. E também, para finalizar, a questão do menos, né? Também vem na questão. Repetir a palavra. O menos também vem no superlativo inverso. Exemplo: snails are the least fast animals. Então quer dizer que as lesmas, né? Os snails são os animais menos rápidos, tá? Então não é uma estrutura tão comum, mas ela existe, tá? Então o less, que é o menos no comparativo, agora a gente fala the least, ok? Mondays are the least interesting days. Né? Segunda-feira é tenso, né, galera? Mondays are the least interesting days. Eu concordo, eu também acho. Beleza? Então, galera, essa é a nossa. Opa, cadê? Voltando aqui. Então, esse é o nosso último tópico, tá? Nosso último tópico, mais uma vez, a gente está falando da língua inglesa em adjetivos, comparando ou usando a forma de superlative. Então, quando compara, a gente compara duas coisas. Se o adjetivo for curto, short adjectives, a gente vai adicionar o er. Exemplo: bigger, nicer,
cuter, né? Por aí vai. Se for longo, beautiful, a gente vai falar o quê? More beautiful, more intelligent, more attractive, beleza? E não esqueça dos irregulares, né? Good, better, bad, worse. Esses são bem comuns. Far, further, né? Também tem aí. Se for superlative, então você está jogando no topo da pirâmide. Então, Atlético is the best. Vai cair na prova is the greatest. Então veja que ele geralmente termina em EST se for curto, se não for irregular. Né? E se for longo, a gente vai colocar the most, ok? The most intelligent, the most interesting, the most attractive. E por aí vai. Beleza? E nesse ritmo, galerinha, a gente vai chegando no final do ano letivo. Um ano aí bem peculiar, cheio de dificuldades e com certeza muito difícil você estudar em casa. Né? O que não te impediu de estudar. Então, você chegou aqui, você é um verdadeiro guerreiro. Então, agora é a hora, né, de você terminar esse ano, recarregar as baterias e entrar em 2021 com tudo. Okay? Pegar janeiro ali, teremos Enem em janeiro, aí já federal em fevereiro. Então, bora aí com tudo, pessoal, né? Fazer valer todo esse sacrifício que você teve ao longo de 2021. Nelson está aqui, né? Assim como todo o pessoal do Vai Cair na Prova, podem contar com a gente, podem contar comigo, tá? Sempre que precisarem. Um grandioso abraço, um excelente fim de ano e 2021 estaremos aqui. Valeu, galera!